Muito bom dia, sejam bem-vindos a SMcast, o canal de podcast da SMK Estúdio Digital. Hoje, inaugurando o nosso primeiro programa, temos a presença ilustre do Dr. Fernando Santos. Não foi fácil fechar essa agenda. O Fernando ele é uma pessoa extremamente ocupada, mas graças a Deus ele conseguiu nos ceder esse espaço para a gente conversar um pouquinho. O Fernando, que é pesquisador universitário, empreendedor, sócio fundador da 3S Solar Sustainable Solutions, ele é estrategista em inovação e membro de conselho. Então vamos lá, quem é o Dr. Fernando? Se apresenta para nós. Bom dia a todos, bom dia Gabi, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra conversar com vocês e estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a 3S, né? Então, o Fernando é um mineiro, sou natural de Minas Gerais. Deu para perceber. Especificamente lá do norte de Minas, cidade de Janaúba, fica ali próximo à cidade mais conhecida, Montes Claros. Filho de pessoas humildes, produtores rurais, e que resolveu estudar. Tinha um sonho e veio batalhando aí para, né, aos poucos, realizando esse sonho. Então, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Estadual de Montes Claros. Em seguida, fui para Viçosa, para a UFV, fazer mestrado, doutorado, primeiro pós-doutorado. E nesse intervalo, entre o mestrado, o doutorado também o pós-doutorado, eu sempre fiz diversos cursos relacionados com empreendedorismo, inovação, etc. E eu sempre trilhei o percurso acadêmico em paralelo com a iniciativa privada. Então, sempre trabalhei em parceria com a iniciativa privada, em paralelo com a minha vida acadêmica. E em 2014 surgiu um concurso aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, e acabei passando no concurso e hoje também sou professor universitário, pesquisador e também estou nos últimos anos aí empreendendo, especialmente na área das energias renováveis. Perfeito. E como surgiu a ideia de criar a 3S? Gabi, essa pergunta ela é bem interessante pelo seguinte, eu dou aula, né, eu ministro aula no primeiro curso, um dos primeiros cursos de engenharia de energia do Brasil, né, aqui na UERGS, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E nessa oportunidade, coincidiu exatamente no momento que estava chegando a energia solar de uma forma mais forte aqui no Brasil. Perfeito, tá? Isso é algo novo, né? Então as pessoas não estão tendo ainda aquele conhecimento da causa solar, né? Apesar que o nível de consciência aumentou bastante nos últimos 3, 4 anos, Gabi, sabe? Então, a energia solar, o Brasil tem um potencial gigantesco e pelo fato de estar ministrando aula no curso de engenharia de energia, eu percebi que vários alunos estavam sendo requisitados, tanto para empreender, criando ali suas próprias empresas, ou seja, sendo integradores, ou até mesmo entrando em concessionárias, fabricantes que atuam no setor de energia solar fotovoltaica. Quando eu fui para o exterior fazer o segundo pós-doutorado, eu decidi, né, no meu retorno, abrir mão da minha dedicação exclusiva. Confesso que não foi fácil, da universidade. E qual país tu fez? Eu fiz em Portugal, Lisboa. Portugal, na Universidade Nova de Lisboa. Sim. Fiz pós-doutorado em bioenergia. Perfeito. Então, trabalhando bastante tempo como consultor, eu falei assim, eu acho que agora já estou no nível de maturidade, de conhecimento, né, adequado, pelo menos assim eu entendo, para empreender. Eu abri mão da dedicação exclusiva da universidade e comecei a empreender, né, nessa área do campo das energias renováveis. Tanto relacionado ao agronegócio, que espero retornar aqui ainda esse ano, na metade do segundo semestre, para falar especificamente da BSS, mas hoje a nossa pauta aqui é sobre a 3S. Perfeito. E eu decidi abrir uma startup relacionada com a energia solar. Né? Com isso, estudamos vários modelos de negócio de várias empresas, tanto aqui no Brasil, quanto também do exterior. Com isso, eu pensei, poxa vida, pelo menos na minha análise, poucas pessoas atuam na área de inovação no setor de energia solar. Sim. Né? E a inovação está comigo, está no meu DNA há bastante tempo, né? Tanto no meio acadêmico quanto também no meio empresarial. Aí eu decidi criar a 3S, que é a Solar Sustainable Solution, cujo nosso principal business, né, o nosso principal negócio é o desenvolvimento de projetos inovadores. Legal. E essa trajetória levou quantos anos? Até o teu começo até agora a inauguração da 3S? Gabi, essa pergunta ela é interessantíssima porque empreender não é fácil, tá?
E empreender com inovação é mais difícil ainda porque o resultado ele não é imediato. Sim. É diferente quando você pega, por exemplo, um produto, coloca uma margem e começa a vender. Né? Uhum. Trabalhar com inovação realmente demanda um pouco mais de estratégia, principalmente de tempo e paciência. Né? Então, quando eu decidi empreender, juntamente ali com a minha esposa, falei com ela que não seria fácil, porque realmente demora um pouco até as coisas engrenarem, e ainda mais que o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio que eu entendo que seja um modelo disruptivo, que envolve inovação e também o equity. Tá? A primeira fase da 3S demorou aproximadamente de 15 a 18 meses. Eu tinha que validar o meu modelo. Certo. Validar, porque eu basicamente trilhei 3 caminhos, ou 3 pilares. O pilar do conhecimento, o pilar da comunicação e também o pilar da inovação. Trabalhando esses pilares, eu tinha que ter uma sinergia muito grande para alcançar o meu objetivo, que é a validação desse modelo de negócio. Então, hoje nós temos alguns produtos, oferecemos alguns serviços e também alguns projetos que nós já estamos em desenvolvimento e também outros projetos que virão com o tempo. Então, fechamos esse primeiro momento da 3S, como eu disse, em torno ali de 15, 18 meses e recentemente, precisamente 3 semanas atrás, inauguramos esse segundo momento da 3S. Né, que é a Solar Sustainable Solution. Hoje nós estamos no Parque Tecnológico da Unicinos, aqui em São Leopoldo. Esse segundo momento da 3S é justamente para tracionar, acelerar um pouco mais os nossos projetos. Então hoje nós estamos nesse momento aí de acelerar, de aparecer mais para o setor, mostrando os nossos produtos e também os nossos projetos inovadores. Legal, isso tudo então fez parte de uma estratégia. Sim, com certeza. Nos conta então um pouquinho do modelo de negócio da 3S. Gabi, então, pelo fato de ser pesquisador, ser professor universitário, então é natural que o meu perfil seja um perfil mais analítico, né? Então eu dediquei alguns meses para estudar o modelo de negócio, como eu disse anteriormente, várias empresas, tanto aqui no Brasil quanto também empresas do exterior. E eu percebi que existe um padrão. Tá? Tanto aquelas empresas que fracassam, às vezes não prosperam tanto, quanto aquelas empresas que prosperam bastante, que chegam a fazer um IPO, empresa listada em bolsa, etc. e tal. No meu entendimento, essas empresas que prosperam bastante, elas têm algumas características, como escala, recorrência, né, um processo de venda muito bem estruturado, a questão da governança é muito forte, mas principalmente a questão da inovação e da geração de valor, que eu estou substituindo esse nome pelo equity. Então, o nosso modelo de negócio, desde a nossa concepção da 3S ali, envolve a inovação e também o equity. Por isso que a nossa estratégia de crescimento ela é bem sólida, né? Nós vamos trabalhando sempre por etapas. Então, vencemos o primeiro modelo, que é a validação desse modelo de negócio. E agora, nesse segundo momento, nós estamos na fase de tração, de aceleração. Legal. Na nossa pesquisa, a gente viu que a 3S faz parte de publicações da maior, para não falar errado aqui, publicações do setor de energia solar no Brasil. Conta um pouquinho disso. Pois é. Eu tive a oportunidade de publicar mais de 10 livros, tá? Com vários, editar e publicar mais de 10 livros, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então a gente acaba tendo também um pouco de know-how para publicações, né? Tanto artigo científico quanto também livros. E eu percebi que o setor tinha uma carência, uma deficiência muito grande do ponto de vista de conteúdo técnico, que seja relevante e se fosse tornasse acessível para todas as pessoas, de forma gratuita e preferencialmente digital. E quando eu pensei no modelo da 3S, lembra que eu falei do pilar conhecimento? Sim. Né? Eu criei uma revista, a revista 3S. Hoje nós somos, né, certamente uma das principais revistas técnicas científicas do Brasil. Então essa revista 3S, cada edição, nós temos um player que nós entrevistamos, inclusive a última edição agora, na 10ª edição, foi o CEO global da ReneSola, é uma das maiores empresas de módulo solar fotovoltaico do Brasil, uma empresa chinesa. E o nosso conteúdo é um conteúdo técnico-científico. Então, tem desde pesquisadores renomados que publicam conosco até empresas de renome, empresas multinacionais. Então, nós decidimos lançar essa revista 3S ainda lá, bem no início ali da pandemia. Hoje nós já estamos na 11ª edição, que será publicada ainda esse mês, agora em julho, tá? E essa revista ela está sendo extremamente interessante porque, além de acessar os integradores, as pessoas que têm interesse no setor fotovoltaico, também a gente acaba acessando a academia. Perfeito. Inclusive, a nossa revista está sendo citada em teses de doutorado, dissertações de mestrado, até mesmo TCC de alunos de graduação.
Muito bom. Então, tu está disseminando o conhecimento através da revista. Exatamente. Inclusive, Gabi, se você me permite, a revista 3S ela já está presente em mais de 60 países, mais de 1.200 municípios. É uma revista online, gratuita, qualquer um pode acessar. Basta digitar no Google lá, revista 3S, que vocês terão acesso à revista. Fica a dica então para o pessoal, já acessa aí a revista 3S, já te alimenta de informações, que isso é muito importante. Mas além da revista, a 3S ainda oferece acesso a conhecimento através de cursos ou mentorias? Sim. Hoje nós temos a mentoria relacionada todo com inovação e também cursos. A 3S, ela, como eu disse, o nosso DNA está relacionado com inovação, captação de recursos financeiros, principalmente através de agências de fomento, né? Como, por exemplo, FINEP, Embrapi. Aqui no caso do Rio Grande do Sul, nós temos a FAPERGS, né? Que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Como todo estado tem uma FAP. Minas é FAPEMIG, São Paulo FAPESP e tal. Então, nós oferecemos cursos, um curso aberto para as pessoas de diversos setores que queiram participar, e mentoria de uma forma mais específica, né? Geralmente é uma mentoria que a gente chama de estratégia de inovação visando o equity para o setor de energia solar. Legal. Eu ouvi falar em alguns comentários aqui que a 3S é uma startup que gera outras startups. Conta um pouquinho melhor sobre isso, Fernando. Ô, Gabi, isso é bem interessante. As pessoas me perguntam bastante sobre isso. Eu adoro falar sobre isso pelo seguinte. Lembra que eu falei que eu tive a oportunidade de estudar vários modelos de negócio, várias empresas, tanto do Brasil quanto do exterior. E existe esse padrão, né, que você tem ali com uma espécie de uma holding, de uma empresa matriz, e debaixo dessa matriz, dessa empresa, você tem várias outras empresas. Então a 3S já nasceu com esse modelo. Hoje a 3S ela é uma startup, só que ela já tem mais 3 startups debaixo do seu guarda-chuva. Tá? Então hoje nós temos um projeto relacionado com a reciclagem de módulo fotovoltaico. Tá? Então, lá em 2021, Gabi, eu juntamente com o meu time, nós observamos que várias pessoas só estavam instalando os módulos solares, instalando usinas, cada vez uma usina maior do que a outra, isso sendo cada vez mais democratizado, as pessoas tendo acesso à energia solar fotovoltaica, que é fantástico. Entretanto, eu comecei a observar que, e esses módulos? Né? Um dia vai se tornar um passivo ambiental. Perfeito. Então, em 2021, escrevemos um projeto, até para um edital que a gente chama de edital de subvenção econômica, fomos aprovados no primeiro momento, ali no primeiro nível de maturidade tecnológica, a gente chama de prova de conceito. Sim. Ganhamos um recurso para desenvolver essa tecnologia hoje está em processo de patente, e no mês de novembro do ano passado, para dar continuidade a essa prova de conceito, para chegar no protótipo, aprovado em ambiente operacional, nós aprovamos também mais um recurso através desses editais de fomento para a inovação, e hoje está sendo desenvolvido esse protótipo para reciclagem dos módulos fotovoltaicos. Isso a gente está falando de equipamentos que levam em torno de 20 a 25 anos para degradar, né? Como que foi feita essa validação? Tu te baseou em produtos que já foram utilizados? Como é que está sendo esse processo da reciclagem? Ótima pergunta. Não simplesmente aqueles painéis que perderam, por algum motivo, a eficiência energética, né? O seu potencial de gerar energia, que hoje nós temos aí, como você mesmo disse, em torno de 20 anos, 15, 20 anos. Na verdade, é 20, 25 anos para ele perder a eficiência, né? Não quer dizer que ele estrague, né? Ele perde um pouco da eficiência. Exatamente. Só que quando você analisa as perdas e também os danos causados, seja no transporte logístico, seja até no próprio processo também de fabricação, existe uma quantidade enorme, Gabi, você não tem ideia, desses módulos fotovoltaicos que são de alguma forma descartados. Entendi. Tem que ser substituídos. Então esse pensamento que eu tive lá em 2021 foi justamente para atender essa demanda que um dia iria chegar. E hoje já está chegando. Hoje o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo hoje necessita de tecnologias que reciclem esses painéis ou esses módulos fotovoltaicos. Então, como eu disse, nós aprovamos a primeira fase em prova de conceito, um recurso, desenvolvemos a tecnologia, essa tecnologia está em processo de patente e hoje nós estamos na fase de validação do protótipo em ambiente operacional. Tá? Feito isso, a próxima etapa é escalar. Então, esse projeto nós já transformamos numa startup, no CNPJ, filha da 3S. Outro projeto que nós temos, Gabi, como eu disse, eu fico entusiasmado em falar sobre isso, porque realmente isso representa muito quem é a 3S, que é uma startup que dá origem a outras startups. Nós estamos, na verdade, em fase de desenvolvimento de protótipo também, validado em ambiente operacional, de um marketplace para o setor de energia solar.
Isso envolvendo a inteligência artificial. E espero que nos próximos meses aí tenhamos a oportunidade de lançar para o setor. E por fim, nós temos outro projeto relacionado com uma membrana solar que envolve tanto o agronegócio quanto o setor de energia solar, que a gente chama de agrivoltaico. Essa tecnologia, nós estamos desenvolvendo uma membrana, que essa membrana gera energia elétrica e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade fotossintética das plantas, né? Então, esses 3 projetos estão se tornando, na verdade, 3 startups, filha da 3S. Legal. Tu comentou antes que nos 18 meses ali foi a primeira etapa e que agora vocês estão numa segunda etapa. Conta um pouquinho o que vai ser a segunda etapa e quais os planos para daqui para frente. Boa. Gabi, eu vejo que mais que nunca, né, ao longo da minha vida aí, como consultor e hoje como professor, tendo esse perfil mais analítico, mais que nunca o empreendedor ele tem que ser muito estrategista. Tá? O mercado hoje ele é muito dinâmico. O mercado hoje ele é cada vez mais competitivo. Entretanto, você tem muita informação aqui. Sim. Na palma da sua mão. E, em grande maioria, informações valiosíssimas, gratuitas. Né? Então, tem vários empresários, vários livros totalmente disponibilizados na internet, que o empresário, o empreendedor que está começando essa jornada do empreendedorismo, ele tem acesso. Então, juntando isso tudo, eu desenhei esse modelo da 3S em módulos. Como eu disse, o primeiro módulo, a primeira fase foi essa validação desse modelo de negócio e hoje nós estamos nessa fase mais de aceleração, de tração, né, de entrar de fato no mercado solar, tá? Mas de uma forma sempre muito sólida, como um bom mineirinho, de uma forma super tranquila. Essa fase agora é uma fase que eu estou buscando parceiros para acelerar, justamente para a gente entrar naquela fase do crescimento exponencial. Perfeito. Né? Nós temos a expectativa que essa fase, Gabi, dure pelo menos o primeiro trimestre do próximo ano, para depois, de fato, nós alavancarmos a 3S a nível nacional e, quiçá, ter outras aspirações até no exterior. Mesmo sendo uma startup, a gente viu que a 3S já tem um conselho consultivo. Fala um pouquinho mais sobre isso. Verdade. Trabalhando com muitas empresas maiores e analisando o modelo de negócio de várias empresas, a gente às vezes, erroneamente, pelo menos no meu entendimento, a gente acha que conselho consultivo, um conselho administrativo, ou implementar uma governança corporativa numa empresa, a gente, talvez invariavelmente, a gente associa isso com grandes companhias, grandes empresas. No meu entendimento, isso tem que ser bem no início da criação de uma empresa. Já a implementação de uma governança corporativa. Então, como eu disse, a 3S ela foi concebida para vender. Em algum momento ela vai ser vendida parcialmente ou integralmente. E para atrair um investidor, ou até mesmo um sócio, etc. e tal, eu tenho que ter muito forte ou muito bem estruturado uma governança. Até gostaria de pedir para a produção colocar o site ali da 3S, por gentileza. Vamos ver. Tá? Depois que nós validamos, Gabi, a primeira fase ali da 3S, validamos o modelo de negócio, eu acionei um escritório de advocacia, por sinal, um dos melhores escritórios de advocacia aqui do sul do país, para implementar essa governança corporativa. Então, você pode vir no nosso site, até convido a nossa audiência, os nossos ouvintes, a entrar no nosso site e ver ali todos os nossos serviços, nossos produtos, que foi discutido até aqui. Então, bem no cabeçalho, quando você olhar, bem, por favor, produção, se quiser clicar ali em governança corporativa, fique à vontade. Pode descer um pouco. Pode descer. Então, agora diga-se de passagem, Fernando, como desenvolvedor de sites, que site bonito, meus parabéns. Realmente, Gabi, que a 3S, eu não queria associar a 3S como um integrador, porque o nosso modelo de negócio é diferente de uma empresa que vende os módulos solares fotovoltaicos. Nós somos uma empresa de inovação. Então, o nosso modelo de negócio é isso. Então, por isso que está um site assim, mais corporativo. Por isso que eu fiz questão de colocar nosso compliance e também deixar bem claro para que as pessoas possam acessar a nossa governança. Desce mais um pouco, por gentileza, produção. Aqui está o nosso organograma. Nós temos aqui os acionistas, o conselho consultivo. Hoje, o nosso conselho consultivo, nós temos pessoas do jurídico,
que dão todo o suporte jurídico para a 3S. Temos pessoas com perfil também de internacionalização da nossa marca e também pessoas da área de energia. Então, nós já estamos criando aí essa governança justamente para quando chegar o momento de abrir para um fundo ou para um investidor profissional, nós temos isso, todo esse processo de transparência, de a questão também da equidade de gênero, que é muito importante, a questão da sustentabilidade. Então, a gente tem todo esse cuidado e essa consciência que a 3S tem que ter desde o início para acessar patamares maiores, mais elevados. Volta, por favor, na home, por favor, produção. Já que nós já estamos aqui no site aqui da 3S, desce por gentileza, já vou apresentar. Aqui nós estamos falando um pouco sobre a inovação, pode descer. Quem quiser saber mais, um pouquinho também sobre a consultoria que a gente presta para as empresas, os cursos, desce um pouco mais. Por favor, para aqui. Aqui é bem interessante que nós também temos os colunistas 3S, né? São players que acabam se destacando no mercado nacional, que acabam escrevendo voluntariamente para o site da 3S assuntos extremamente relevantes para quem tem interesse em adquirir um pouco mais de conhecimento em relação ao setor fotovoltaico. Então é totalmente gratuito, é só acessar. Conteúdo exclusivo, então, para quem acompanha... Exatamente. Os conteúdos da 3S. Pode descer mais um pouco, por gentileza. Aí nós temos a revista, como eu disse, hoje a nossa revista está em mais de 60 países, mais de 1.100 municípios. E o último entrevistado foi o Mr. Libu, que é o CEO global da Renner Solar, que é uma das principais empresas de modo solar fotovoltaico mundial. Pode descer mais um pouco. Aqui também pretendemos fazer o nosso primeiro evento da 3S, ainda esse ano, pode descer. E aqui é bem interessante, convido também as pessoas que estão nos prestigiando, caso vocês queiram acessar recursos de inovação via editais, a gente acaba disponibilizando de uma forma totalmente gratuita, digital, essas oportunidades que saem no Brasil toda semana, né? Toda semana abre e fecha editais, e isso você encontra com muita facilidade ali na página, especificamente ali Fomenta a Inovação. Obrigado, produção. Show de bola, Fernando. E agora saindo um pouquinho da 3S e falando do Fernando, qual o sentimento de ser um professor pesquisador, empreendedor, consultor, tudo ao mesmo tempo? Porque a gente sempre vê, né, que ou a pessoa ela vai muito para o lado acadêmico, ou ela vai mais para o lado empreendedor. Unir essas forças, qual o sentimento? Gabi, olha só, eu poderia ser político aqui agora e ter um discurso bem mais político e bem mais, né, bem mais leve. Mas não é minha característica, eu vou ser bem direto e ser bem o Fernando mesmo, né? Tudo vai depender da esposa. Porque realmente eu até brinco, né? Empreender não é fácil. Quando a pessoa às vezes não tem herança, tem uma situação financeira um pouco complicada e ele vai empreender, às vezes só tem aquela opção, tá? É um desafio muito grande. Isso aí eu ouvi de um grande empreendedor aqui do Brasil, se eu não me engano foi o João Apolinário, que o brasileiro ele é empreendedor por necessidade e não por vontade. Pois é. Então isso eu observo assim, né, é uma percepção minha. Concordo plenamente com, né, o João Apolinário. Então tem essa questão que o cidadão começa a empreender, ele não tem nada, então realmente fica naquela situação, mas tem muita restrição financeira, restrição de pessoal, de condições, etc. e tal. Tem aquele outro perfil que às vezes herda, né, tem uma condição um pouco melhor dos pais, da família, que acaba sendo um pouco mais leve empreender, porque se dá um deslize, você acaba tendo ali um caixa, acaba tendo um apoio, né? E tem aquele outro perfil, Gabi, que eu considero, né, é um dos mais difíceis, que é quando você já se torna um professor universitário, embora, né, aquela máxima, né, estabilidade não existe, tem um grande empresário fala bastante isso, o Flávio Augusto, que realmente estabilidade não existe, mas quando você passa num concurso público, quando você, né, termina o doutorado, principalmente aqui no Brasil, a sua grande maioria dos doutores são professores, você acaba, né, talvez no máximo dando uma consultoria ali, e fazendo suas pesquisas, etc, tal, que tá tudo certo, tá tudo ok. Só que tem aquele perfil que o cara às vezes quer avançar um pouco mais, né, quer ter outros desafios. Então, quando eu brinquei no início da minha resposta falando que tudo depende da esposa, porque quando você tem família, você tem que ter um alinhamento muito forte quanto a isso, né? Então, quando a minha esposa também é professora universitária, nós decidimos empreender relativamente com um salário, né, interessante, temos as nossas fontes de receita e tal, e quando nós decidimos empreender, foi tudo muito consciente dos riscos, consciente de tudo, mas também consciente das possibilidades de ganho,
né? Então, eu peguei todo esse conhecimento desde a minha graduação, como eu disse lá atrás, eu sou engenheiro agrônomo, depois passando para um mestrado em genética e melhoramento, depois doutorado em bioquímica, depois o primeiro pós-doutorado em biorefinaria, depois o segundo pós-doutorado em bioenergia, passando no concurso público, hoje sendo colaborador em várias universidades, mas de uma forma simultânea também sendo consultor de várias empresas. Eu falei assim, não, agora já estou com 40 anos, já chegou o momento de empreender. Então, por isso que eu estudei bastante o setor a nível mundial, estudei bastante o modelo de negócio e decidi empreender. Confesso que não é fácil, porque são dois mundos diferentes, né? O empreendedor realmente, assim, sábado, domingo, feriado... não tem hora, né? Né? Eu acho que principalmente quando você está naquela fase inicial do empreendedorismo, inicial do seu empreendimento, você tem que ter muita resiliência, você tem que ser muito estrategista, você tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Mas uma coisa eu posso te afirmar, Gabi, e para todos os nossos ouvintes, a vantagem é que tem muito conteúdo totalmente gratuito aqui. Isso ajuda bastante. Então, assim, as pessoas que eu sigo nas mídias sociais, as pessoas que eu leio, os livros que eu compro, né, hoje são livros que as pessoas têm acesso, né, não são livros muito caros e tal. Então, isso te dá muita sustentação teórica para você desenhar o seu modelo de negócio, desenhar o seu business, para você, de fato, operacionalizar, mitigando esse risco. Então, objetivamente, assim, complicado, foi muito complicado no início, por conta dessa crença que o professor às vezes não pode empreender, até mesmo a crença com relação a dinheiro, né? A gente às vezes tem uma certa dificuldade de falar que quer ganhar dinheiro, etc e tal. Mas vencendo essa barreira, que eu acho que nós já superamos aí essa barreira, agora vem um desafio diário do empreendedorismo, que é a parte da escalar, crescimento exponencial, etc e tal. Mas eu estou extremamente satisfeito. Isso é muito legal. A gente vê que tu tem toda uma estratégia por detrás do que tu faz, do que tu planeja. E o que tu vê daqui a 5 a 10 anos? Gabi, como eu disse, o nosso modelo de negócio envolve equity e inovação. Então, nós temos hoje um grupo, como se fosse uma hold, o grupo Knows, e nessa estrutura desse nosso grupo, nós temos a 3S, que está relacionado com o setor de energia, que é uma empresa startup / guarda-chuva, que debaixo desse guarda-chuva nós temos outras empresas. Então, a 3S atua especificamente no setor de energia. Uhum. Só que nesse grupo Knows, nós também temos a BSS, tá? Que atua especificamente na área do agronegócio. Nós já temos a primeira filhinha, que espero retornar aqui ainda esse ano para falar a vocês especificamente sobre a BSS. Vamos falar sobre ela, sim, né? Com certeza. E o outro braço que eu tenho é do Fernando Santos, que atua especificamente sobre inovação, de uma forma geral. Uhum. Então, hoje a nossa estrutura do nosso grupo é a 3S relacionado com o setor de energia, a BSS relacionado com o setor do agronegócio e o Fernando Santos relacionado com inovação de uma forma geral. Então, o que eu imagino, né? Qual é a minha expectativa para os próximos anos? Primeiro, Gabi, assim, antigamente a gente desenhava uma estratégia, né, de longo prazo, algo aí como 10, 15 anos, né? Longo prazo. Hoje o mundo está muito dinâmico. Muito dinâmico, né? Hoje é tudo muito rápido. Então, hoje uma projeção que eu faço para as minhas atividades não passa de 3, 4 anos. Né? Então, hoje, especificamente da 3S, que é a nossa pauta aqui, o nosso foco hoje é acelerarmos. Tá? Hoje nós estamos buscando os parceiros, principalmente o parceiro que tem o Smart Money, né? Porque a 3S ela é muito interessante, porque nós temos um banco de projetos. Uhum. Então, a cada mês, semestre, a gente lança startups, porque nós temos hoje um banco de projetos com aproximadamente 20 pré-projetos. E quando sai uma oportunidade, a gente tira desse banco de projetos alguns projetos que já estão previamente inscritos, submete uma vez aprovado e transforma numa startup. Então, qual que é o nosso próximo passo agora? Aparecer alguém, um parceiro, para acelerarmos esse processo a nível mundial. Lembrando que todos os projetos da 3S têm potencial global. Isso é um requisito que eu não abro mão. Até porque a nossa estratégia é para acessar o mercado exterior logo. Perfeito. E o acesso desse pessoal, então, eles vão encontrar seus contatos ali no site?
Sim, vocês podem entrar no site, né, que é o www.energia3s.com.br. Você também pode acessar o nosso Instagram. Deixa eu ler aqui uma colinha, porque realmente eu não lembro. Né, é o @energy, em inglês, 3S. As pessoas podem acessar ali todo o conteúdo da 3S. Ali também tem os contatos. Meu time vai ter o maior prazer em atendê-lo. E tem o meu contato pessoal, caso vocês queiram, né, acessar, acompanhar ali as nossas divulgações, as nossas publicações, que é o fernandosantos.co. Tá? Então, estou totalmente entusiasmado, totalmente feliz e com esse momento que foi planejado lá atrás e hoje estou vendo sendo concretizado aqui. Que legal, Fernando. Falamos muito do Fernando PJ, mas eu quero saber agora do Fernando CPF. Tu já está há quanto tempo aqui no Rio Grande do Sul? Gabi, eu cheguei em 2014, segundo semestre de 2014 aqui no Rio Grande do Sul. E como é que é a saga do mineiro no Rio Grande do Sul? O que tu Rapaz, acha da nossa galera aqui? Eu até brinco, chama White, né, cara? O Rio Grande do Sul, principalmente mais no interior, assim, com o interior de Minas, é muito parecido. É mesmo? É assim, nós temos 2 times de futebol lá, aqui também, basicamente 2 times de futebol, né? Lá, o maior de Minas, que eu sou atleticano, Galo, e o Cruzeiro. Aqui tem o Grêmio, o Inter, né? Sim. O mineiro gosta muito, o mineiro é muito caipira, assim, principalmente no interior, assim, né? É mais simples e tal. E o gaúcho também valoriza muito as tradições, né? Sim. O gaúcho gosta de comer bem, são muito brincalhões e tal. Então, no primeiro momento, eu estranhei o clima natural. Né, o clima lá em Minas, principalmente lá no norte de Minas, Janaúba, então é bem mais quente. E primeiro eu estranhei um pouquinho o clima. E depois, assim, pelo fato de estar envolvido no primeiro momento com a universidade e tal, então foi tudo muito natural, foi tudo muito brando, assim, foi tudo muito gostoso. Então, sempre que eu tenho oportunidade, vou no estádio de futebol, saio com os colegas, tenho vários amigos aqui, então foi tudo muito legal. E o churrasco gaúcho, para mim, não tem igual, né? É muito bom, né? Pá. O que a gente tem de gastronomia aqui no Rio Grande do Sul não tá no... Verdade. É algo que eu digo assim, que eu comparo como se fosse o Rio Grande do Sul um grande polo gastronômico. Verdade. A gente recebe a culinária de todo o país e do mundo. Verdade. Então, o gaúcho não passa fome mesmo. Não. E além de ser muito simpático, né? Eu fui muito bem acolhido aqui. Né? Hoje, como professor, eu sou colaborador de várias universidades aqui do Rio Grande do Sul. Tem uma parceria com a Brigada Militar, que é a Polícia Militar nos outros estados. Aqui a gente chama de Brigada Militar, né? Então, a gente acaba orientando ali os coronéis no quesito doutorado. Então, fui integrante também da FAPERGS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu estou muito bem integrado aqui no Rio Grande do Sul e sou muito grato. Até porque eu tenho até uma filha gaúcha. Tem uma filha gaúcha? Tenho uma filha gaúcha. Tenho uma filha lá em Minas, a Maria Fernanda, e tenho uma filhinha aqui de 4 anos, a Helena. Ah, que legal. Qual é a cidade que ela nasceu? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Aqui do ladinho, então. Exatamente. Mas hoje tu tá em Porto Alegre, né? Eu estou em transição agora para Porto Alegre. Legal. Eu estou de mudança para Porto Alegre, justamente que os negócios estão tomando uma proporção um pouco maior, a gente acaba ficando muito tempo no aeroporto, aquela questão toda, então achamos melhor, juntamente com a esposa, mudar de Novo Hamburgo para Porto Alegre. Mais uma vez estratégico. Com certeza. Então, Fernando, para a gente finalizar a nossa conversa, o nosso bate-papo, gostaria que tu deixasse uma mensagem para o público geral, uma mensagem que pode ser ou não voltada para os teus negócios ou por uma mensagem de vida também, alguma mensagem que o Fernando quer deixar aí para a nossa audiência. Olha, olhando para aquela câmera ali. Aquela câmera? Vamos lá. Como professor, eu falo bastante isso para os alunos, que independente da sua mestrado, doutorado, graduação, enfim, eu acho que a gente está precisando encorajar mais o jovem. O jovem está precisando ter um pouquinho mais assim de ambição, sabe? De sair um pouquinho assim daquela bolha. Porque as dificuldades é inerente ao processo, sabe? Então a gente tem muita dificuldade política, dificuldade social, dificuldade financeira, né? N dificuldades. No entanto, é possível, né? Como eu disse, eu saí lá do interior de Minas Gerais, lá do norte de Minas, região muito complicada do ponto de vista de incentivo público, e fui vencendo, né? Cheguei ao ponto de fazer doutorado sempre estudando em escola pública. Tive a oportunidade de ir para o exterior, também colaborador em alguma universidade no exterior. Tive a oportunidade de publicar mais de 10 livros, vários artigos, então tenho um certo êxito como professor. E agora também, como empreendedor, estou já colhendo alguns resultados.
Ou seja, a mensagem final para essa audiência, para esse jovem, né, de uma forma muito especial, é que é possível sim, tá? Mas só tenha calma, estuda bastante, né? Seja um bom estrategista, toma muito cuidado com o que a mídia solta, toma muito cuidado com essas cortinas de fumaça que existe por aí e foca, tenha prioridade, foca naquilo que você tem interesse, naquilo que você quer. E sobre a 3S, a mensagem final, convido todos, né, os integradores, as pessoas que atuam diretamente no setor fotovoltaico, ou até mesmo aquelas pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre esse modelo de negócio da 3S, das nossas 3 startups filhas que existe já, uma relacionada com reciclagem de módulo fotovoltaico, outra relacionada com marketplace e a terceira startup relacionada com agrivoltaico. Por favor, entre em contato que eu terei o maior prazer em marcar um café, tomar alguma coisa aí com vocês, até mesmo um churrasco, para explicar melhor sobre a 3S ou as nossas atividades que a gente tem desenvolvido no nosso Grupo Nous. Seria isso. Muito obrigado, Gabi. O churrasco tem interesse, tá? Com certeza. Pessoal, Fernando, primeiro, quero te agradecer muito por esse momento. Foi muito legal, foi muita informação. Quero deixar aqui registrado que a casa está sempre aberta para a gente vir falar dos teus futuros negócios. Foi muito produtivo. Quero agradecer, então, a todos que acompanharam essa conversa, esse bate-papo. Deixo aqui também a nossa rede social, o Instagram da SMK Estúdio Digital, para que a gente também possa falar de novas pessoas para receber aqui na SMCast. Esse foi o piloto e já começamos em grande estilo. Foi um prazerzaço te receber aqui, Fernando. Agradeço a todos, então, pela audiência e até a próxima.